Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco, em algumas ideias do Fulton J. Sheen, do livro dele Rumo à Felicidade. Ele mesmo diz logo na introdução que a ideia é trazer conforto, sabe? Um remédio, esperança, luz, aplicando princípios espirituais para os nossos desafios do dia a dia. A nossa proposta aqui é explorar um pouco essas ideias dele sobre vida interior, amor, desapego, quem sabe achar alguma coisa para nossa própria reflexão, né? Exato. E a visão do Shin é bem clara nisso. A felicidade de verdade, aquela que dura, ela não vem de fora. Ela é fruto de uma reorganização interna, podemos dizer. A nossa relação com Deus, o jeito como a gente lida com nossos conflitos internos, isso é o crucial para ele. Aquela inquietação que a gente sente tanto hoje em dia, né? Ele via isso como um sinal dessa busca mais profunda, uma sede da alma mesmo. Hum, faz todo sentido essa leitura da inquietação moderna. Shin fala bastante dessa luta interna, certo? Aquela coisa do ideal versus o real, o desejo que nunca se satisfaz. Ele até descreve como um cansaço da alma. E, bom, qual a saída que ele aponta para isso? Olha, a saída para ele é uma espécie de entrega. Uma entrega confiante a Deus. Não é se conformar passivamente, sabe? É mais uma aceitação ativa, entender que o que vem, vem de um amor maior. É nesse soltar as rédeas, digamos assim, que a alma encontra um respiro. E essa entrega, ela está ligadíssima ao contentamento. Contentamento? Nossa, uma palavra que quase não se ouve mais. Como é que o Shin define isso? Quais seriam os pilares para chegar lá? Então, ele aponta três requisitos bem interessantes. Primeiro, a fé. Não só acreditar, mas achar um propósito maior, sabe? E aceitar as dificuldades como parte do caminho. Segundo, é ter uma boa consciência, estar em paz consigo, sem aquele peso de culpa mal resolvida, né? E o terceiro, que hoje soa quase radical, a mortificação dos desejos. Mortificação. Essa palavra é um pouco forte, não? O que ele quer dizer com isso exatamente? Pode soar áspero, mas não é sobre se punir. É mais sobre disciplina, sabe? Limitar de propósito alguns prazeres, alguns apegos, não para sofrer mais, mas paradoxalmente para sofrer menos no geral. É abrir espaço para alegrias mais fundas, mais duradouras. É um contraste forte com a nossa cultura do prazer imediato, né? Mas para o Shin, era um jeito de fortalecer a alma, de valorizar o que realmente importa. Interessante mesmo essa perspectiva. E mudando um pouco o foco do eu para o outro, o amor é um tema central no livro também, né? O que seria para ele a base do amor verdadeiro? Sim, ele dedica bastante espaço para isso. Ele identifica três bases, assim, principais. Primeiro, perceber a bondade no outro, mesmo que seja só uma faísca, um potencial. Segundo, o conhecimento real da pessoa. E terceiro, sentir alguma semelhança, alguma conexão. Mas o ponto-chave mesmo é o alerta dele contra o amor próprio exagerado. Quando a gente fica muito focado no eu, Shin diz que isso leva a um vazio, a um tédio e pode chegar até ao ódio de si mesmo. Ele usa aquele contraste forte, né? O arrependimento de Pedro, que olhou para Deus, e o de Judas, que ficou preso em si e se desesperou. O amor de verdade é sempre sair de si, doar-se, generosidade. Essa ideia de sair de si me leva direto para o desprendimento, outro conceito forte dele. Como é que o apego, seja às coisas materiais ou ao nosso ego, nos limita tanto? E como o desprendimento liberta? Ele é muito visual nisso. Diz que o materialista vive num mundo pequeno, limitado ao que ele pode tocar, né? Já o egoísta num mundo menor ainda. Só o próprio eu. O desprendimento, principalmente das coisas que a gente não precisa ou nem ama de verdade. E mais ainda, do nosso ego inflado. E só larga tudo. É como abrir a janela da alma, sabe? Ele valoriza muito os pobres em espírito. Que não é miséria material, claro. Essa leveza interna, essa liberdade de não ser possuído pelas coisas, nem pela própria imagem. E essa liberdade é que abre caminho para uma alegria sem limites. De verdade. Puxa, tudo isso parece que converge para uma necessidade de transformação profunda. Quase uma revolução, mas dentro da gente, né? Não lá fora. Exatamente, é essa palavra que ele usa, revolução, mas contra o nosso próprio eu tirânico.
sabe? O orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva. Shin diz que essa é a única revolução que traz paz de verdade. E não é fácil, óbvio. Exige se conhecer de verdade, encarar as próprias sombras. Ele até usa a expressão descer aos infernos do subconsciente. Exige disciplina e a vontade de mudar, de trocar os vícios por um amor a algo maior, a Deus. Bom, então exploramos um pouquinho desse universo do Fulton Sheen no Rumo à Felicidade. Vimos como ele conecta essa luta interna, o amor verdadeiro, o desprendimento e essa revolução interior como caminhos para achar sentido, para achar uma paz que às vezes parece tão longe. Sim, acho que a mensagem central que fica é essa. A felicidade autêntica não é algo que a gente conquista lá fora, com coisas ou prazeres. É uma consequência de cultivar a vida interior. É uma jornada, né? De autoconhecimento, de disciplina espiritual e, no fundo, de orientar a vida para Deus, para o transcendente. É daí que vem aquela paz que, como ele dizia, o mundo não pode dar. O livro pode ser um bom guia para quem está nessa busca. Fica então uma última reflexão, inspirada numa frase dele que a gente comentou. Quanto mais pensarmos em nós, menos pensamos em Deus. Como seria tentar inverter isso um pouco no dia a dia? Um pensamento a menos no eu, um a mais no transcendente. O que será que a gente descobriria?